O cheiro de desinfetante ardia em minhas narinas. Frio. Era tudo o que eu sentia. O frio do metal da maca contra a minha pele, o frio no olhar do homem que, um dia, jurou me amar até o fim da vida. Marcos não me olhava. Seus olhos estavam fixos nos papéis que o Dr. Alencar empurrava em sua direção sobre a mesa de mogno polido. A caneta em sua mão se movia com uma calma cruel, uma elegância macabra, assinando a minha sentença. Minha prisão. 2 enfermeiros seguravam meus braços. Não com força, ainda não. Era um aviso. Um convite silencioso para que eu fizesse a cena que eles esperavam. O surto, o escândalo, a histeria que provaria que meu lugar era ali. Mas eu não gritei. Respirei fundo, sentindo o ar gelado encher meus pulmões. Cada grito meu seria uma vírgula no laudo dele. Cada lágrima, um ponto final na minha sanidade. Eu me tornei uma estátua de gelo, observando o teatro montado para me destruir. Ele finalmente ergueu o rosto. Vi em seus olhos não a dor de um marido preocupado, mas o alívio de um criminoso que acaba de esconder o corpo do crime. Ele sorriu para mim. Um sorriso triste, ensaiado para a plateia de um homem só. Um sorriso que dizia: acabou, querida. Ele achava que tinha vencido. Achava que aquelas paredes brancas e aqueles remédios iriam apagar a verdade, me transformar na louca que sua narrativa precisava. Ele me via como uma boneca de porcelana quebrada, pronta para ser descartada numa prateleira empoeirada. Mas ele não sabia. Ele não fazia a menor ideia do que eu havia escondido no forro do meu velho casaco de lã. A demolição dele está prestes a começar. Para garantir seu lugar na primeira fila e não perder o momento da justiça, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aquele casaco de lã foi a última coisa que vesti como uma mulher livre. A mulher que eles pensam ter enterrado hoje. Mas eles não conhecem essa mulher. Não de verdade. Meu nome é Beatriz, tenho 38 anos e, não, eu não sou louca, sou arquiteta. Pelo menos era isso que estava escrito no meu diploma. Um diploma que um dia me encheu de orgulho, mas que hoje está guardado numa caixa empoeirada no fundo do nosso closet. O closet dele. Eu tinha um nome no mercado antes de ter o sobrenome dele. Meus projetos eram a minha voz. Eram ousados, cheios de luz, de vidro, quebravam as linhas conservadoras desta cidade. Eu amava o cheiro do concreto fresco, a poeira nos sapatos, a beleza de ver algo que só existia na minha mente se erguer. Tijolo por tijolo. Abri mão de tudo. Por ele. Pelo sonho dele de se tornar o prefeito mais jovem que Itabuna já conheceu. Troquei minhas plantas por discursos, meus capacetes de obra por chapéus de jantares beneficentes. Me tornei a esposa modelo. O sorriso sereno, o vestido impecável, a anfitriã que sabia o nome da esposa de cada vereador, de cada empresário. Ninguém via as rachaduras por baixo da maquiagem. Ninguém via a arquiteta se dissolvendo um pouco mais a cada evento, a cada sorriso forçado, a cada vez que minha opinião era gentilmente descartada com um "você não entende de política, querida". E então a névoa começou. Pequenos esquecimentos. Uma chave que eu jurava ter deixado na mesa. Um nome que me escapava no meio de uma frase importante. No início, Marcos era a personificação da paciência. "Você está exausta, meu amor. É muita pressão", ele dizia, me entregando um copo d'água com um novo suplemento vitamínico que seu médico havia recomendado. Logo, os esquecimentos se tornaram lapsos perigosos. A minha desconfiança natural de arquiteta, que checa cada detalhe, virou paranoia. Ele me isolou, com a precisão de um cirurgião, de amigos que poderiam notar que algo estava errado. Eles não entendem a pressão que vivemos, Bia. Estão com inveja do nosso sucesso, ele sussurrava, e sua voz era tão mansa, tão convincente. A pior parte? Eu acreditei. Cheguei a olhar no espelho e a me perguntar se a mulher exausta, confusa e assustada que me encarava era de fato eu. Ele era um ator digno de todos os prêmios. Eu estava afundando, me afogando na narrativa que ele criou para mim, pronta para aceitar o diagnóstico que ele tão cuidadosamente preparou. Eu vivia nessa névoa espessa, acreditando em cada palavra dele. Até a noite em que o vi esmagando um pequeno comprimido branco na minha sopa, e mais tarde, naquela mesma noite,
encontrei as receitas médicas escondidas no fundo do seu armário e percebi que os remédios que ele me dava não eram para a ansiedade. Os nomes daqueles remédios. Eu os pesquisei na madrugada, num lapso de coragem, usando o velho tablet que Marcos pensava estar quebrado. Não eram para a ansiedade. Eram antipsicóticos leves, neurolépticos. Remédios que, em uma pessoa sã, induzem exatamente os sintomas que eu vinha apresentando: confusão mental, perda de memória recente, letargia. A névoa não era uma falha da minha mente. Era uma construção química, uma jaula farmacológica. Naquele momento, de pé no chão frio do banheiro, a verdade me atingiu como um raio. Isso não era um caso de gaslighting, de um marido cruel minando a confiança da esposa. Isso era uma conspiração, uma tentativa de assassinato. Não do meu corpo, mas da minha mente, da minha credibilidade, da minha identidade. E foi ali que o meu desejo nasceu. Não era um desejo de vingança. A vingança é um incêndio que queima rápido, é barulhenta, deixa rastros de fumaça e cinzas. O que eu queria era mais frio, mais preciso. Era o trabalho de uma arquiteta. Eu queria uma demolição, silenciosa, calculada, estrutural. Eu iria desconstruí-lo, viga por viga, pilar por pilar, até que a fachada de homem perfeito, de político íntegro, de marido devotado, viesse abaixo, expondo os alicerces podres que só eu conhecia. Meu desejo não era simplesmente sair daquela clínica. Era sair de lá com a chave da cela dele no bolso. Era fazer o mundo inteiro ver não a Beatriz louca, mas o Marcos criminoso. Lembrei do começo. Como eu pude ser tão cega? Marcos era um jovem assessor parlamentar quando nos conhecemos, vibrante, cheio de ideais. E eu era a arquiteta do momento. Ele me cortejou com uma intensidade avassaladora, elogiando não a minha beleza, mas a minha inteligência. Você tem uma mente brilhante, Bia. Uma mente que constrói mundos. Ele me disse em nosso terceiro encontro. Ele não queria me silenciar. Ele queria possuir aquela mente. A manipulação foi sutil, homeopática. Começou com meus amigos. Eles são boas pessoas, querida, mas são tão pequenos. Não veem o quadro geral como nós. Logo, meus amigos se tornaram distantes. Depois, veio a minha carreira. Quando ele se candidatou a vereador pela primeira vez, ele pediu que eu reduzisse meus projetos. É só por alguns meses, meu amor. Para você me ajudar na campanha. Juntos somos imbatíveis. Eu concordei. E juntos virou a palavra que ele usava para absorver minhas conquarentas. Nosso discurso foi um sucesso, ele dizia, após ler as palavras que eu passei a noite escrevendo. As pessoas amaram a nossa ideia para a revitalização do centro, ele anunciava, apresentando um projeto que eu havia esboçado. Aos poucos, Beatriz, a arquiteta, foi desaparecendo, dando lugar à esposa de Marcos Vasconcelos. Uma sombra elegante que sorria e acenava. Agora, presa nesta sala branca, eu via tudo com uma clareza dolorosa. Ele não me amava. Ele me usou. E quando minha mente, a mesma que ele tanto elogiou, começou a perceber as inconsistências em suas finanças, as viagens secretas, os telefonemas sussurrados, ele não hesitou. Ele decidiu que era mais fácil apagar a arquiteta do que responder às suas perguntas. Mas um arquiteto nunca esquece a planta original. Eu sabia que não adiantaria gritar, não adiantaria chorar ou me debater. Uma louca acusando um homem poderoso só serviria para apertar os nós da camisa de força. Eu precisava de uma estratégia, de um aliado. Comecei a observar a equipe da clínica. A enfermeira mais velha, com o olhar duro de quem já viu de tudo e não se importa com mais nada. O técnico noturno, bruto, que me tratava como um objeto. Eram soldados leais ao sistema. Mas havia um enfermeiro jovem, com olheiras de quem faz turnos duplos e um nome bordado no bolso. Léo. Ele não me olhava com pena. Olhava com confusão. Eu o via lendo meu prontuário, a testa franzida, e depois me observando quando eu pensava que ninguém estava vendo. Ele via a discrepância entre o que estava escrito no papel e a mulher sentada em silêncio na cama. Havia uma decência em seus olhos, uma hesitação que os outros não tinham. Ele era a minha única chance.
uma rachadura na parede impenetrável que Marcos construiu ao meu redor. Eu só precisava de uma pessoa. Uma única pessoa que ousasse duvidar do roteiro impecável do grande Marcos Vasconcelos. E eu o encontrei. Mas como chegar até ele? Como transformar um olhar de dúvida em um ato de traição contra o sistema que o empregava? Eu era uma paciente sedada, vigiada 24 horas por dia. Alcançá-lo, de dentro daquelas paredes, parecia tão impossível quanto tocar o céu, a não ser por um bilhete. E uma oportunidade que eu teria que criar do absoluto nada. A oportunidade. Eu já havia criado uma, sem saber. Uma que me custou a liberdade, mas me entregou a verdade em uma bandeja de gelo. Tudo começou na terça-feira, antes de me trazerem para este lugar. Marcos entrou no quarto, já afrouxando a gravata. Eram 7 da noite. Querida, péssima notícia, ele disse, com a voz carregada de uma falsa exaustão. O governador antecipou a reunião em Salvador. Terei que pegar a estrada agora mesmo. Durmo lá e volto amanhã no fim do dia. Ele me beijou a testa. O beijo era frio, protocolar. Um selo de Judas. Por um instante, nossos olhos se encontraram. E eu vi um brilho ali, um lampejo de urgência que ele não conseguiu disfarçar. Ele queria estar longe de casa. Ele precisava que eu estivesse sozinha. Mal sabia ele que eu desejava o mesmo. Observei da janela o seu Mercedes preto desaparecer na escuridão da rua. Esperei mais 20 minutos, o coração martelando contra as costelas, um tambor de guerra no silêncio da casa. Cada minuto era uma eternidade. E se ele voltasse? E se fosse um teste? Finalmente, a adrenalina venceu o medo. Fui até o banheiro e cuspi na pia o comprimido que eu escondia debaixo da língua. Ao lado dele, juntei os outros 6 que eu vinha guardando há uma semana, enfileirados como pequenos soldados brancos. Minhas primeiras provas. Então, caminhei até o escritório dele. Aquele cômodo, que um dia projetamos juntos para ser um espaço de criatividade, havia se tornado sua fortaleza, meu território proibido. As paredes eram cobertas por fotos dele com pessoas importantes, prêmios, recortes de jornal, um altar para seu próprio ego. Comecei a busca com a precisão de uma arquiteta, inspecionando uma fundação. Metódica. Fria. Primeiro, as gavetas óbvias. Contratos, discursos, papéis da campanha. Nada. Depois, os livros da estante. Sacudi cada um deles. Nada além de pó. Eu estava prestes a desistir, a me convencer de que a paranoia era, afinal, real. Mas então, meu olhar treinado notou a escrivaninha. Uma peça de mogno maciço, pesada, imponente. Uma das gavetas inferiores não fechava perfeitamente. Havia uma fresta de 2 milímetros, quase imperceptível para um leigo, mas um erro grosseiro para mim. Ajoelhei-me, forcei a base da gaveta para cima e ouvi um clique suave. Um fundo falso. Meu sangue gelou. Ali dentro não havia cartas de uma amante, o que naquele ponto teria sido um alívio. Havia algo infinitamente pior. Havia a alma do meu marido, dissecada em papéis. Havia plantas de construção. As plantas da nova ala do hospital público, um projeto que ele anunciava como o grande legado de sua gestão. Mas não eram as plantas originais que eu mesma havia ajudado a esboçar. Eram versões adulteradas. Minhas mãos tremiam de raiva ao ver as especificações dos materiais. Aço de qualidade inferior, concreto com proporção de cimento reduzida, vigas de sustentação subdimensionadas. Era uma armadilha mortal. Um prédio projetado para ruir, mas não antes de encher os bolsos certos. Ao lado, planilhas. Uma contabilidade paralela detalhada, com desvios que somavam milhões. Pagamentos feitos a uma construtora fantasma, a Sol de Itabuna Liteda, com sede num paraíso fiscal. E abaixo, uma lista de nomes de outros políticos da cidade, com valores ao lado de cada um. Não era um crime solitário, era uma organização. E, por fim, o celular. Um modelo simples, pré-pago. Ao ligá-lo, a tela se iluminou com as mensagens. Eram trocadas com um contato salvo apenas como S. As mensagens falavam sobre os pagamentos, sobre a necessidade de acelerar a obra, e então eu vi meu nome. A B está cada vez mais instável, fazendo perguntas.
Precisamos resolver isso logo, dizia uma mensagem de Marcos. A resposta de S era curta e gelada. Então resolva. O Dr. A está a postos. Use o que ela tem de mais frágil contra ela mesma. A mente. Dr. A, Dr. Alencar. O psiquiatra amigo da família. Meu queixo tremeu. Era um plano. Um plano para me neutralizar. Com as mãos trêmulas, peguei meu antigo celular, que guardava para emergências, e comecei a fotografar tudo. Cada página das plantas, cada linha das planilhas, cada mensagem na tela do celular. O som do obturador na casa silenciosa parecia o de uma arma engatilhando. Foi quando ouvi o som familiar do motor do Mercedes se aproximando. Gelei. Olhei no relógio. Ele estava de volta. Horas antes do previsto. O pânico me subiu pela garganta. Joguei tudo de volta no fundo falso, de qualquer jeito. Fechei a gaveta. O clique pareceu um trovão. Meu casaco de lã estava jogado numa cadeira. Enfiei o celular com as provas no forro, num rasgo que havia ali há meses. Em meu desespero para empurrar a pesada escrivaninha de volta ao lugar exato, não vi. Não percebi a folha solitária que escorregou da pilha. Um extrato bancário da conta no exterior. O elo final, que deslizou silenciosamente para trás do móvel, desaparecendo na escuridão. Tive segundos para correr para a sala e me sentar no sofá, o coração querendo sair pela boca antes de ouvir a chave dele girando na porta. A noite foi uma guerra fria. Quando ele entrou pela porta, eu já estava no sofá, com um livro aberto no colo, fingindo uma calma que não sentia. Ele me olhou, os olhos perscrutando meu rosto, procurando por um sinal, uma rachadura. Ele sabia que havia voltado cedo demais e queria medir o tamanho do estrago. Tive um pressentimento de que você não estava bem. Cancelei tudo e voltei. Ele mentiu. A voz escorrendo uma preocupação oleosa. Estou ótima, apenas cansada, respondi, sem tirar os olhos da página. Meu coração era um pássaro preso numa gaiola de costelas, batendo descontroladamente. Naquela noite, dormimos de costas um para o outro, num abismo de lençóis. Ele não sabia que eu sabia, e eu não sabia o que ele faria a seguir. O ar da casa estava rarefeito, pesado com segredos e mentiras. A manhã seguinte começou com um silêncio mortal. O café da manhã foi um balé de movimentos tensos. A faca dele no pão, o tilintar da minha colher na xícara. Eram os únicos sons. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Eu pedi para um amigo passar aqui. Quero uma segunda opinião sobre o seu cansaço, ele disse, enquanto se levantava. Meu estômago se contraiu, e então ele abriu a porta. Parado no umbral, com sua maleta de couro e um sorriso paternalista, estava o Dr. Alencar. O teatro havia começado. Eles se sentaram à minha frente na sala de estar. Marcos segurava minha mão, um gesto para o médico, mas seus dedos eram como garras frias. Dr. Alencar me olhava por cima dos óculos, com aquela expressão de quem analisa um inseto curioso. Beatriz, começou o médico, a voz mansa. Marcos me contou que você não tem andado bem. Episódios de confusão, de esquecimento. Eu estou perfeitamente bem. Cortei, a voz mais firme do que eu esperava. Marcos apertou minha mão. Querida, não precisa ter vergonha. Estamos aqui para ajudar. Ele se virou para o médico. Doutor, a situação é mais grave do que eu imaginava. Ontem à noite, eu a encontrei no meu escritório, no escuro. Ela tinha revirado minhas gavetas. Estava com os olhos vidrados, falando coisas sem nexo sobre o projeto do hospital, sobre números que não faziam sentido. Foi assustador. Eu o encarei, incrédula com a audácia. Ele estava usando a minha descoberta contra mim, torcendo a verdade até ela se tornar uma arma para me ferir. Abri a boca para protestar, mas ele continuou, a voz embargada. Ela tem tido esses surtos de paranoia, doutor. Acha que meus sócios, nossos amigos, acha que todos estão conspirando contra ela. Ela me acusa de coisas terríveis. E os remédios que o senhor receitou, ela não está tomando. Eu a vi escondendo. Encontrei comprimidos na sua gaveta de joias. Ele era brilhante. Um roteirista do inferno. Usou cada um dos meus atos de resistência como uma prova irrefutável da minha loucura. A minha lucidez, minha tentativa de me proteger,
era a principal evidência da minha insanidade. Beatriz, isso é verdade? Perguntou o médico, o tom agora mais severo. Ele está mentindo, respondi, olhando fundo nos olhos de Marcos. Pergunte a ele sobre a Sol de Itabuna litada. Pergunte sobre o celular secreto. Foi um erro fatal. O rosto de Marcos se contorceu, não de culpa, mas de uma dor encenada. Ele soltou minha mão como se tivesse levado um choque. Dr. Alencar balançou a cabeça lentamente, com falsa compaixão, e anotou algo em seu bloco. Delírios persecutórios complexos. Eu quase podia ouvir seus pensamentos. E então veio o golpe de mestre. O grande finale. Marcos se levantou, andou até a janela e apoiou a testa no vidro. Seus ombros começaram a tremer. Ele estava chorando. Um choro silencioso, de cortar o coração. Eu não sei mais o que fazer, doutor. Ele soluçou, a voz quebrada. Eu amo a minha esposa. Eu só quero a minha Bia de volta. Essa mulher que acusa, que inventa histórias, não é ela. Dói tanto vê-la assim, perdida de si mesma, se afogando na própria mente. Por favor, doutor, ajude-a. Ajude-nos. Aquela performance foi tão devastadora, tão perfeita, que por um segundo até eu duvidei. Olhei para aquele homem, o monstro que drogava a esposa para encobrir seus crimes, e o vi como todos os outros o veriam. Um marido dedicado, sofrendo o indizível. Dr. Alencar fechou seu bloco. Não se preocupe, Marcos. Faremos o que for necessário. Ela precisa de um ambiente controlado, de cuidados intensivos. Foi quando ouvi o som suave de pneus no cascalho da entrada. Uma van branca, sem identificação, parou em frente à casa. A porta se abriu. 2 homens de branco desceram. O terror finalmente me atingiu. Não era uma avaliação. Era uma remoção. Eles entraram na sala. Marcos veio até mim. Seu rosto estava molhado de lágrimas de crocodilo. Ele se inclinou e beijou minha testa. Um beijo gelado, pegajoso. É para o seu bem, meu amor. Ele sussurrou em meu ouvido, tão baixo que só eu pude ouvir. E então senti seu hálito quente contra a minha pele e a frase final, a chave de tudo. Você nunca devia ter entrado no meu escritório. Seu olhar, por cima do meu ombro, encontrou o meu no reflexo do espelho da sala. E ali, misturado à falsa dor, eu vi o brilho inconfundível do triunfo. A viagem na van foi um borrão de silêncio e movimento. Eu não olhei para fora. Meus olhos estavam fixos nas minhas próprias mãos, entrelaçadas no colo. A única parte de mim que eu ainda sentia pertencer a mim mesma. Os 2 homens de branco não disseram uma palavra. Eram eficientes, impessoais. Eram os transportadores, me levando de uma vida para outra. A clínica não era como eu imaginava. Não havia grades nas janelas ou corredores escuros. Pelo contrário, era um lugar assustadoramente bonito. Um refúgio de luxo nos arredores de Itabuna, com jardins bem cuidados, paredes em tons pastel e o silêncio caro que só o dinheiro pode comprar. Era uma prisão boutique, um lugar para a elite esconder seus segredos, suas esposas inconvenientes, seus filhos problemáticos. O processo de admissão foi uma desconstrução metódica da minha identidade. Uma enfermeira com um sorriso de plástico e olhos de gelo me levou para uma sala. Ali, pediram que eu tirasse tudo. Minha bolsa, meu relógio, meus brincos. Por último, minha aliança. Hesitei por um segundo, olhando para o ouro em meu dedo. 20 anos de uma vida. Ela estendeu a mão, impaciente. Entreguei. O anel foi colocado em um saco plástico com uma etiqueta. Beatriz Vasconcelos. Paciente 302. Eles me deram um conjunto de moletom cinza, sem bolsos, sem zíper, sem nada que pudesse ser usado para ferir a si mesmo, ou a outros. Ao vestir aquele uniforme, senti a última camada de quem eu era ser arrancada de mim. Eu não era mais Beatriz, a arquiteta. Eu era a 302. O quarto era igualmente estéril. Uma cama, um armário sem portas, uma pequena escrivaninha parafusada no chão. A janela era ampla, com vista para o jardim, mas a maçaneta era falsa. O vidro era grosso, laminado. Era uma paisagem que eu podia ver, mas nunca tocar. A metáfora perfeita para a minha nova vida. Quando a porta se fechou com um clique suave, o peso de tudo desabou sobre mim.
A performance de Marcos, a traição do Dr. Alencar, o triunfo em seus olhos. Sentei-me na beira da cama e o abismo se abriu a meus pés. E se eles estivessem certos? A mente humana é uma coisa frágil. A sugestão é uma semente poderosa. E se a minha paranoia, a minha desconfiança, fosse de fato a doença? E se as plantas, as planilhas, o celular? E se tudo fosse uma alucinação complexa? Uma narrativa que minha mente doente criou para justificar meu próprio colapso? A linha entre a realidade e a loucura parecia, naquele momento, fina como uma lâmina de bisturi. Olhei para minhas mãos vazias. Onde estavam as provas? Eu não tinha nada. Apenas memórias. E o que são memórias para uma mente declarada insana? Fechei os olhos com força, tentando lutar contra a névoa que ameaçava, desta vez de verdade, me consumir. E então, me ancorei. Me ancorei na única coisa que a manipulação dele não podia corromper: meu conhecimento. A arquiteta dentro de mim se recusava a morrer. Comecei a recitar os fatos como um mantra. Planta H27, viga de sustentação principal. Especificação original: aço vergalhão, CA50, 25 mm de diâmetro. Especificação adulterada: aço CA25, 16 mm. Uma redução de 36% na bitola, comprometendo em mais de 60% a capacidade de carga. Os números eram reais. A física era real. Planilha de custos. Construtora Sol de Itabuna Litada. CNPJ 43.876.029.001.55. Inscrição estadual isenta. Endereço fiscal: Ilhas Cayman. Impossível para uma prestadora de serviço municipal. Os detalhes. A loucura não mora nos detalhes. A verdade, sim. A minha mente não era minha inimiga. Era a única arma que me restou. A onda de desespero recuou, dando lugar a uma maré de fúria. Uma raiva fria, cristalina, que clareou cada canto da minha mente. O beijo dele, o sussurro. Você nunca devia ter entrado no meu escritório. Não era um aviso. Era uma confissão. Ele não me internou porque achava que eu estava louca. Ele me internou porque sabia que eu estava perigosamente sã. Ele não me quebrou. Ele apenas me subestimou. Achou que bastava me remover do tabuleiro para vencer o jogo. Mas ele se esqueceu de quem eu era. Eu não apenas jogo. Eu desenho o tabuleiro. Naquele quarto branco, uma nova Beatriz nasceu. A esposa dócil morreu na van. A mulher assustada morreu na sala de admissão. O que restou foi a arquiteta. E ela começou a traçar um novo projeto. Uma planta de fuga. Não apenas daquela clínica, mas da teia inteira. A porta se abriu. Era Léo, o enfermeiro jovem. Ele trazia uma pequena bandeja com um copo de papel e 2 comprimidos. Seu olhar era profissional, mas não consegui deixar de notar a hesitação em seus movimentos, a sombra de dúvida em seus olhos. Hora da medicação, dona Beatriz, ele disse, a voz suave. Eu não lutei, não questionei. Peguei o copo, coloquei os comprimidos na boca e tomei a água, deixando-os dissolver sob a língua antes de engolir. Compliance. Cooperação. Era o primeiro passo. Eu seria a paciente modelo. Ele assentiu, satisfeito, e saiu, deixando a porta entreaberta. O sedativo começou a fazer efeito. Uma lentidão pesada se espalhando por meus membros. Deitei-me, fingindo me entregar ao sono. E foi então que ouvi, no corredor, a voz inconfundível do doutor Alencar falando baixo ao telefone. Sim, Marcos, ela já foi sedada. Está calma, não se preocupe. Uma pausa. Ela ficará quieta por tempo suficiente. Você tem 3 semanas até a votação final do projeto. Cuide da sua parte do acordo. Depois disso, ela se torna irrelevante. 3 semanas. A voz do Dr. Alencar ecoou na minha mente quando acordei na manhã seguinte. O sedativo havia se dissipado, mas a frase dele permaneceu, clara como cristal. 3 semanas até a votação final. 21 dias. O relógio estava correndo. Aquela informação não me trouxe desespero. Pelo contrário, deu-me um prazo, uma meta. Deu-me o que todo arquiteto precisa para construir, um cronograma. Naquele dia, a paciente 302 se tornou a melhor paciente que aquela clínica já vira.
Eu aceitei a medicação com um sorriso dócil. Nas sessões de terapia em grupo, eu falava com uma voz baixa e trêmula sobre sentimentos de confusão e a dor de não reconhecer a si mesma. Era uma performance digna de um prêmio, e a doutora Fátima, a terapeuta, anotava tudo com um ar de compaixão profissional, sem jamais perceber que minhas palavras eram ocas, ensaiadas. Eu comia todas as refeições, mesmo que a comida tivesse gosto de cinzas na minha boca, e passava horas na sala de convivência, sentada perto da janela, com um livro no colo e um olhar perdido no jardim. Por fora, eu era a imagem da depressão catatônica. Por dentro, minha mente era uma sala de guerra. Eu observava, analisava as rotas dos enfermeiros, os horários de troca de turno, a localização das câmeras de segurança. E, acima de tudo, eu o observava. Léo. Meu plano para alcançá-lo era sutil, uma erosão lenta em sua consciência profissional. Comecei pedindo livros na biblioteca da clínica. Não revistas de fofoca, mas romances complexos, livros de história. Um dia, pedi um sobre a arquitetura renascentista. Léo me trouxe o livro com uma expressão curiosa. "Gosta de arquitetura, dona Beatriz?" ele perguntou. "Eu costumava construir coisas", respondi, com um suspiro melancólico, antes de me fechar novamente. Deixei a semente da dúvida plantada. Em outra ocasião, enquanto ele media minha pressão arterial, o silêncio entre nós era palpável. Eu o quebrei, a voz um sussurro. "Este lugar deve ser muito caro, Léo. Meu marido é um homem bom. Deve estar fazendo um grande sacrifício para me manter aqui." Eu o vi engolir em seco. Um marido bom não interna uma esposa sã. Eu estava forçando-o a confrontar a contradição. Ele começou a me observar de forma diferente. Não mais com a distância profissional, mas com um interesse cauteloso. Às vezes, eu o pegava me olhando do outro lado do corredor, a testa franzida. Ele estava juntando as peças. O arquivo dizia louca, mas suas interações diziam inteligente, triste, injustiçada. A virada, no entanto, não veio de mim, veio de fora. Era uma tarde de terça-feira, na segunda semana da minha internação. Eu estava na sala de convivência, fingindo ler, quando o vi entrar pela porta principal. Ele não era um familiar. Usava um terno cinza simples, que não conseguia esconder os ombros largos. Tinha o olhar treinado de quem vê tudo, de quem não está ali por acaso. A recepcionista, nervosa, pegou o telefone. Segundos depois, o Dr. Alencar surgiu do seu consultório, o rosto uma máscara de irritação mal disfarçada. Léo passou pelo corredor naquele exato momento, carregando uma bandeja de medicamentos, e parou, instintivamente, ao ver a cena. "Pois não?" disse o Dr. Alencar ao homem. "Detetive Moraes", disse ele, a voz calma e firme. "Estou aqui para falar com a paciente Beatriz Vasconcelos." O ar na recepção pareceu congelar. "Receio que isso seja impossível", respondeu o médico, o tom subitamente gélido. "A senhora Vasconcelos se encontra em um estado delicado. Uma visita, especialmente de um oficial, seria clinicamente desaconselhada. É um assunto de negócios relacionado ao marido dela. Levará apenas 5 minutos, insistiu o detetive, sem se abalar. O sorriso do Dr. Alencar desapareceu. "A paciente não está em condições de receber ninguém. Ordens expressas do seu responsável legal, o Sr. Vasconcelos." A menção ao nome de Marcos foi uma jogada de poder, mas o detetive não recuou. "Doutor, com todo respeito, a menos que me apresente uma ordem judicial, tenho o direito de falar com ela." Foi então que o Dr. Alencar revelou suas presas. Ele se inclinou sobre o balcão, a voz baixando para um silvo ameaçador. "Detetive, o Sr. Vasconcelos é um homem muito influente e foi muito claro sobre a necessidade de total privacidade para a recuperação da sua esposa. Perturbá-la neste momento seria imprudente para a carreira de todos os envolvidos. Entende o que estou dizendo?" A ameaça pairou no ar, clara e pesada. Eu vi, de longe, os ombros de Léo se retesarem. Ele ouviu tudo. Ele viu a verdade nua e crua. Aquilo não era proteção médica, era coação. O detetive Moraes o encarou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. "Entendido."
Ele se virou para sair, mas num movimento rápido, enquanto a recepcionista e o médico o fuzilavam com os olhos, ele deixou seu cartão de visita sobre o balcão, quase escondido atrás de um porta-canetas. Dr. Alencar não viu. A recepcionista não viu, mas Léo viu. Naquela noite, Léo entrou no meu quarto para a medicação noturna. Ele estava diferente. O olhar confuso havia sido substituído por um olhar de certeza, de raiva. Ele fechou a porta atrás de si, algo que nunca fazia. O clique da fechadura ecoou como um tiro de largada. Ele se aproximou da minha cama. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu me sentei. Olhei diretamente em seus olhos, abandonando toda a encenação. Deixei que ele visse a arquiteta, a mulher sã, a prisioneira. Léo, sussurrei, a voz firme, sem um pingo de loucura. Eu não sou doente. Meu marido é um criminoso e eu preciso da sua ajuda. Fiz uma pausa, a aposta final. Você viu aquele homem na recepção hoje, não viu? O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi o mais longo da minha vida. Vi um universo de conflitos passar pelos olhos de Léo em meros segundos. O medo da demissão, o receio do poder de Marcos Vasconcelos, o instinto de autopreservação. Mas vi também a decência, a raiva justa de um homem bom testemunhando uma maldade. Ele olhou por cima do ombro, para o corredor vazio, depois para a câmera de segurança no canto superior do teto, um olho de vidro que tudo via. Ele se aproximou, fingindo arrumar meu lençol. Sua boca mal se moveu quando ele sussurrou. Sim, eu vi. Todos nós vimos. Sua voz era um fio de navalha, tensa. O que você precisa? A esperança, uma emoção que eu havia trancado a 7 chaves, explodiu em meu peito, mas mantive o rosto impassível. A arquiteta assumiu o controle. Falei baixo e rápido, cada palavra um tijolo no nosso plano. Preciso de 3 coisas, Léo. A primeira, o cartão que aquele detetive deixou na recepção. A segunda, no depósito onde guardaram meus pertences, está meu casaco de lã cinza. No forro interno, perto do bolso esquerdo, há um rasgo. Dentro, escondi um celular antigo. Preciso dele. É a prova de tudo. Ele engoliu em seco. O risco que eu pedia era imenso. E a terceira? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Preciso de papel e uma caneta. E de um jeito de entregar um bilhete para você sem que ninguém veja. O resto é com o detetive. Ele não disse sim. Apenas me olhou, um aceno quase imperceptível, e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta como sempre. A cumplicidade havia sido selada. Agora, a execução. No dia seguinte, a tensão era palpável. Cada vez que Léo passava pelo meu quarto, nossos olhares se cruzavam por uma fração de segundo. Era uma comunicação silenciosa, cheia de risco. A primeira parte do plano aconteceu na hora do almoço. Léo foi até o balcão da recepção, onde a enfermeira-chefe, Dona Marta, uma mulher severa e leal ao Dr. Alencar, reinava suprema. Ele iniciou uma conversa sobre a escala de um paciente, fazendo perguntas complicadas, forçando-a a virar para o computador e procurar nos arquivos. Nesse instante de distração, a mão dele, com a agilidade de um ilusionista, deslizou até o porta-canetas e pinçou o cartão do detetive Moraes. Em 2 segundos, o papel estava no bolso do seu uniforme. Ninguém viu. O primeiro passo estava dado. Conseguir o celular era o desafio maior. O depósito de pertences ficava no subsolo, uma área de acesso restrito e com uma câmera apontada diretamente para a porta. Léo esperou até o seu turno da noite. Às 3 da madrugada, o horário mais silencioso da clínica, ele agiu. Ele forjou uma anotação na prancheta, um pedido de um cobertor extra para o paciente do quarto 205, que era conhecido por suas reclamações. Com essa desculpa, ele pegou a chave no quadro. Eu estava acordada no meu quarto, sentindo cada segundo passar como 1 hora, imaginando-o descendo as escadas. O corredor do subsolo era mal iluminado. Ele abriu a porta do depósito, um cômodo frio e com cheiro de naftalina, cheio de sacos plásticos etiquetados como evidências de vidas interrompidas. Ele encontrou o meu, Beatriz Vasconcelos, 302. Suas mãos suavam enquanto ele abria o zíper. Lá estava o casaco. Ele enfiou a mão no forro, sentindo o contorno frio e retangular do aparelho.
Com o coração na garganta, ele o transferiu para o bolso interno de sua jaqueta. Na saída, para cobrir seus rastros, ele realmente pegou um cobertor e o levou para o quarto 205. Na manhã seguinte, eu precisava agir. Na terapia de grupo, a doutora Fátima nos deu formulários de autoavaliação e canetas. Preenchi o meu com as respostas vazias de sempre. Mas, antes de devolver, arranquei uma pequena tira em branco da parte de baixo da folha, dobrando-a na palma da minha mão. Guardei a caneta no bolso do moletom. Um ato de rebeldia tão pequeno, mas que pareceu uma revolução. Naquela noite, sob a luz fraca que entrava pela janela, eu escrevi. A letra saía trêmula pela falta de prática e pelo excesso de adrenalina. A mensagem era curta, direta, estratégica. Detetive Moraes. Meu nome é Beatriz Vasconcelos. Não tente me tirar daqui. Eles têm o poder legal e usarão qualquer tentativa de resgate como prova da minha instabilidade e da sua perseguição. Seria inútil. Em vez disso, use seus recursos para investigar o Dr. Alencar. Sua licença, suas contas bancárias, sua relação com meu marido, Marcos Vasconcelos. E, o mais importante, na minha casa, no escritório, há uma escrivaninha de mogno. Durante uma busca, um documento caiu para trás dela. É um extrato bancário de uma conta no exterior. Encontre esse papel. Ele é mais importante que a minha liberdade imediata. Confio em você. BV. O passe final aconteceu na hora da medicação. Léo me entregou o copo de papel. Eu fingi tomar os comprimidos, escondendo-os na bochecha como tantas vezes antes. Amassei o copo vazio, como sempre fazia, mas desta vez com o bilhete dobrado dentro. Quando ele estendeu a bandeja para recolher o lixo, eu o depositei ali. Nossos olhos se encontraram. A troca foi feita. 2 horas depois, o turno de Léo terminou. Ele não foi para casa. Dirigiu por 20 minutos até um orelhão no bairro vizinho. Um dinossauro de metal esquecido pelo tempo. Com as mãos trêmulas, ele discou o número do cartão. A cada toque da chamada, seu coração batia mais forte. E se fosse uma armadilha? E se o detetive estivesse mancomunado com Marcos? A chamada foi atendida no segundo toque. Uma voz grave, cansada, disse apenas: Moraes. Léo respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões. Ele olhou para a rua deserta, para uma escuridão e selou seu destino. Meu nome é Léo, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu sou enfermeiro na Clínica Bem-Estar e estou ligando a pedido de uma paciente, Beatriz Vasconcelos. É como se eu sentisse a força de vocês comigo. Se minha história te toca, curte e me conta de qual cidade você me assiste. Faço questão de ler cada um. Os 5 dias que se seguiram àquele telefonema foram os mais longos da minha vida. Cada hora se arrastava como uma semana. Por fora, eu era a paciente 302, dócil, medicada, perdida em seu próprio mundo. Eu participava da terapia de jardinagem, podando rosas com uma concentração que beirava o absurdo. Eu pintava aquarelas disformes na sala de artes. Eu era um fantasma cinzento flutuando pelos corredores impecáveis daquela prisão. Mas por dentro, minha mente era uma usina em plena capacidade. Eu repassava o plano, analisava as falhas. E se Léo fosse descoberto? E se o detetive não acreditasse nele? E se o tal documento atrás da escrivaninha não existisse mais? A esperança era uma chama frágil, e eu precisava protegê-la dos ventos da dúvida que sopravam sem cessar. Nossa comunicação era feita de silêncios. Um olhar de Léo no corredor, um pouco mais demorado que o normal, me dizia que nada havia mudado. Um aceno de cabeça quase imperceptível quando ele me entregava a medicação era a sua forma de dizer: tenha paciência, confie no plano. E eu confiava. Ele era a minha única ponte para o mundo exterior. Enquanto podava as rosas, eu imaginava o detetive Moraes em ação. Eu o via em uma sala cheia de arquivos, sua voz grave no telefone intimidando funcionários públicos, desenterrando registros esquecidos. Eu o via na frente da minha casa, com um mandado na mão, o papel que representava a primeira rachadura no Império de Marcos. Eu o via no escritório, com sua equipe, movendo a pesada escrivaninha de mogno, à luz de uma lanterna buscando na poeira o pedaço de papel que continha a ruína do meu marido.
Aquelas imagens mentais eram meu alimento, o que me mantinha sã de verdade. O dia da votação final do projeto do hospital se aproximava. Era uma sexta-feira. E Marcos, no auge de sua arrogância, decidiu fazer o seu maior espetáculo até então. Ele convocou uma coletiva de imprensa em nossa casa. O tema: Força e Família em Tempos de Adversidade. O cinismo era tão grande que chegava a ser poético. Naquele dia, a TV da sala de convivência, que normalmente exibia novelas ou programas de auditório, foi sintonizada no canal de notícias local. Todos os pacientes e alguns enfermeiros estavam assistindo. E lá estava ele, meu marido. Sentado em nossa sala de estar, o retrato da família feliz ao fundo, o rosto contrito, a voz embargada. Eu me sentei em uma poltrona no canto, o coração um nó de gelo e fogo. Amigos, cidadãos de Itabuna. Ele começou, a câmera focando em seu rosto sofrido. Hoje é um dia importante para o futuro da nossa cidade, mas para mim é também um dia de profunda dor pessoal. Como muitos de vocês sabem, minha amada esposa, Beatriz, a mulher que sempre foi meu pilar, trava a batalha mais difícil de sua vida. Ele fez uma pausa dramática. Vi repórteres enxugando os olhos. A saúde mental é um inimigo silencioso e cruel. Ele continuou, o tom agora de um estadista. E ver a mulher da sua vida se perder em um labirinto de confusão e medo é a prova mais dura que um homem pode enfrentar. Mas eu não vou abandoná-la, assim como não vou abandonar esta cidade. O projeto do novo hospital é mais do que uma promessa de campanha. É uma homenagem à força da minha mulher. É um símbolo de que, mesmo na escuridão, podemos construir a cura. Era a performance da sua vida. Ele estava usando a minha dor, a minha prisão, como um trampolim político. A náusea subiu pela minha garganta. Eu olhei para Léo, que estava parado perto da porta, o rosto pálido de raiva. Marcos se inclinou para o microfone para a pergunta final. Senhor Vasconcelos, o senhor acredita na plena recuperação da sua esposa? Ele sorriu, um sorriso triste e corajoso. Eu não só acredito, eu rezo por isso todos os dias. A minha Bia é forte, e ela vai voltar para nós. E foi nesse exato momento que o inferno começou. Não na casa dele, mas ali, na clínica. Primeiro, vi a tarja vermelha urgente piscando no rodapé da tela da TV. Operação policial em andamento na Clínica de Repouso Bem-Estar. Suspeita de cárcere privado e exercício ilegal da medicina. A cabeça de todos na sala se virou da TV para a janela. 3 viaturas da Polícia Civil, silenciosas, entraram pelos portões da clínica, bloqueando a saída. As portas se abriram e policiais fortemente armados se posicionaram. O pânico se instalou. Enfermeiros corriam pelos corredores. Telefones tocavam sem parar. Eu fiquei parada. A arquiteta vendo sua demolição começar. A porta da sala de convivência se abriu com força. Era o Dr. Alencar, o rosto desfigurado pelo pânico. Seus olhos encontraram os meus através da sala. E pela primeira vez, eu vi medo nele. Medo de mim. Ele não teve tempo de falar. O detetive Moraes entrou logo atrás dele, flanqueado por 2 policiais. Dr. Alencar, o senhor está preso por exercício ilegal da medicina, fraude e participação em cárcere privado. O caos era total. Mas para mim, era a mais perfeita ordem. Moraes caminhou através da sala tumultuada, seus olhos fixos nos meus. Ele parou na minha frente. Os outros pacientes nos olhavam, boquiabertos, sem entender nada. Dona Beatriz Vasconcelos? Ele perguntou, a voz grave e respeitosa. Sou o detetive Moraes. O extrato que a senhora mencionou foi encontrado. O mandado de prisão contra seu marido acaba de ser expedido. Ele fez uma pausa e suas palavras seguintes foram a música mais linda que eu já ouvi. A senhora está livre. Eu não chorei. Eu não sorri. Apenas senti o peso de meses de medo e opressão se dissolverem dos meus ombros. Lentamente, me levantei da poltrona. Não mais a paciente 302, mas Beatriz, a arquiteta, a testemunha-chave. Ele me escoltou para fora. Passamos pelo Dr. Alencar, que estava sendo algemado, o rosto cinzento de derrota. Passamos por Dona Marta, a enfermeira-chefe, que me olhava com puro choque.
e passamos por Léo. Nossos olhos se encontraram. Ele me deu um único aceno de cabeça, um sorriso discreto e orgulhoso. Eu retribuí, um pacto silencioso de gratidão que nos uniria para sempre. Na recepção, uma policial me entregou o saco plástico com meus pertences. Abri. Peguei minha aliança. Olhei para o círculo de ouro por um instante e o deslizei de volta no dedo. Não como um símbolo de amor, mas como um lembrete, uma peça de evidência, a última algema que eu o ajudaria a forjar. Quando a porta da frente da clínica se abriu, a luz do sol da tarde quase me cegou. Eu respirei fundo o ar de fora, o ar da liberdade. Era o cheiro da minha vitória. A luz do sol em meu rosto era real. O ar que enchia meus pulmões era real. A liberdade era real. Mas a demolição, o clímax da minha obra, estava acontecendo em outro lugar. E eu tinha um assento na primeira fila. O detetive Moraes não me levou para casa. Levou-me para uma sala segura na delegacia, um lugar anônimo, com uma TV ligada no canal de notícias local. A senhora precisa ver isso, ele disse, a voz grave. Precisa ver o fim. Na tela, a imagem era a da minha própria sala de estar. A coletiva de imprensa. Marcos ainda estava no pódio, o sorriso corajoso congelado no rosto, respondendo à pergunta sobre a minha recuperação. Mas o mundo ao redor dele estava se desintegrando. Vimos o que eu não podia ver de dentro da clínica. Vimos o momento exato em que a tarja de notícias urgentes apareceu na tela. Vimos as cabeças dos repórteres se virando, os celulares se acendendo, os sussurros se espalhando pela sala como um rastilho de pólvora. O sorriso de Marcos vacilou. Ele olhou para seu assessor de imprensa confuso. O que estava acontecendo? A narrativa estava escapando de seu controle. O primeiro jornalista se levantou, ignorando completamente o tema da coletiva. Senhor Vasconcelos, acabamos de receber a notícia de uma operação policial na Clínica Bem-Estar. O nome do senhor foi mencionado em uma denúncia de cárcere privado. O senhor pode comentar? O choque no rosto de Marcos foi genuíno. Um pânico animal brilhou em seus olhos antes de ser rapidamente sufocado pela máscara de político. Ele forçou uma risada. Isso é um absurdo. Claramente uma manobra desesperada e caluniosa da oposição, no dia mais importante da nossa campanha. Eles não têm limites. Mas a barragem estava apenas começando. Outro repórter gritou. Fontes confirmam que a denúncia partiu de dentro da clínica. O senhor pode confirmar que sua esposa, Beatriz Vasconcelos, está internada lá? Minha esposa está recebendo os melhores cuidados. Ele rosnou, a voz subindo uma oitava, a compostura começando a rachar. E eu não vou permitir que usem a tragédia pessoal da minha família para me atacar politicamente. Ele tentou retomar o controle, bater no pódio, falar sobre o projeto do hospital. Mas era tarde demais. O cheiro de sangue estava na água, e os tubarões da imprensa haviam cercado sua presa. Ele estava se afogando, ao vivo, para toda a cidade assistir. O suor brilhava em sua testa. A mão que segurava o copo d'água tremia visivelmente. O homem que construiu um império com palavras, agora era destruído por elas. E então, as portas duplas da sala de estar se abriram. Não era um assessor. Eram 2 policiais uniformizados, seguidos por um delegado em trajes civis. Eles caminharam pelo corredor central, abrindo caminho entre os repórteres atônitos. As câmeras, como um único organismo, giraram em sua direção, capturando o momento histórico. O delegado subiu os degraus do pequeno palco, parando ao lado de Marcos. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelos cliques incessantes das câmeras. Marcos Vasconcelos, disse o delegado, a voz calma, mas carregada de autoridade, projetada para cada microfone na sala. O senhor está preso. Marcos empalideceu. Preso? Que piada é essa? Eu tenho imunidade. Vocês não podem fazer isso. O delegado não se abalou. Ele ergueu uma folha de papel. Tenho em mãos um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz Dr. Almeida. As acusações são fraude em licitação, desvio de verba pública, associação criminosa e... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Marcos. Cárcere privado, qualificado pela condição da vítima.
Cada acusação era um prego no seu caixão. Vi o ar sumir de seus pulmões. As provas são robustas, continuou o delegado, a voz cortando o ar, incluindo o testemunho de uma testemunha ocular, documentos bancários que o ligam a uma empresa de fachada no exterior e a confirmação de que o médico responsável pela sua esposa, Dr. Hélio Alencar, operava com uma licença cassada. O delegado olhou para a plateia de repórteres. E, acima de tudo, o laudo pericial preliminar e o testemunho da vítima, a senhora Beatriz Vasconcelos, que foi libertada do cativeiro há menos de 1 hora e já se encontra sob proteção policial. Vítima, não paciente, vítima. A palavra ecoou, destruindo em 1 segundo a narrativa que ele levou meses para construir. A máscara de Marcos finalmente se estilhaçou. O político desapareceu, dando lugar a um homem aterrorizado. Isso é mentira, é uma armadilha. Beatriz não está bem, ela não sabe o que diz. Ela é doente, ele gritava, a voz estridente e desesperada. O delegado fez um sinal. Um dos policiais se aproximou com as algemas. O senhor tem o direito de permanecer calado. O som metálico e seco das algemas se fechando nos pulsos de Marcos foi amplificado pelos microfones. Foi o som da minha justiça, o clique que fechou a porta da sua liberdade. As câmeras deram um zoom brutal em seu rosto, capturando a mistura de fúria, pânico e total incredulidade. O grande Marcos Vasconcelos, o futuro prefeito, reduzido a um criminoso comum. Enquanto o levavam, confuso e resistindo, seu celular, esquecido sobre o pódio, começou a tocar, a vibração zumbindo contra a madeira. Um dos policiais o pegou como parte da evidência. O nome no visor dizia apenas S. O detetive Moraes, que havia acabado de chegar à cena, pegou o aparelho da mão do policial. Ele atendeu, colocando no viva-voz. A sala inteira prendeu a respiração. Uma voz de mulher, elegante e impaciente, soou pelo sistema de som da coletiva. Marcos? Ela disse. Estou vendo as notícias. O que diabos está acontecendo? Me diga que você conseguiu o que queria. Ela já está fora do caminho, não está? Um suspiro coletivo de choque percorreu a sala. A confissão. A prova final da conspiração, transmitida ao vivo. A existência de uma cúmplice. Na sala da delegacia, eu assistia a tudo, imóvel. Não senti alegria. Não senti o calor da vingança. Senti apenas um alívio profundo, pesado. O fim de uma guerra longa e silenciosa. Toquei a tela da TV, no rosto desfigurado de Marcos sendo empurrado para dentro da viatura. Ali estava o homem por quem me apaixonei. E ali estava o monstro que ele se tornou. E, finalmente, ali estava a justiça que eu mesma construí, com as ferramentas que ele me deu. Sua arrogância, sua crueldade e, acima de tudo, seus erros. A noite caiu sobre Itabuna. Da janela daquela sala segura, eu via as luzes da cidade piscarem como estrelas distantes. A TV estava desligada. O barulho do mundo havia sido substituído por um silêncio profundo, um silêncio que eu não conhecia há muito, muito tempo. O silêncio da paz. Por dias, as pessoas me chamaram de vítima, de sobrevivente. Heroína, alguns até arriscaram dizer. Mas a verdade que se assentava em minha alma, naquela quietude, era mais complexa. A minha verdadeira prisão não começou no dia em que a van branca parou na porta da minha casa. E a minha libertação não aconteceu no momento em que o detetive Moraes disse que eu estava livre. A clínica, com suas paredes brancas e rotinas sedativas, era uma jaula óbvia. As grades eram visíveis, o inimigo era claro, o diagnóstico estava pregado na porta. Mas a prisão mais perigosa, a mais cruel, foi a que eu vivi por quase 20 anos e cujas paredes eram invisíveis. A prisão do meu casamento. Na clínica, eles tentaram apagar minha mente com drogas. No meu casamento, Marcos tentou fazer o mesmo com amor. Um amor possessivo, sufocante, que me elogiava enquanto me diminuía, que me exaltava enquanto me isolava. As drogas da clínica eram químicas. As drogas do meu casamento eram a validação, a dependência emocional, a lenta e doce anulação de quem eu era. O que é mais perigoso? Um veneno que você sabe que está tomando? Ou um que é administrado com um beijo de boa noite? Naquele quarto,
eu finalmente entendi a natureza da loucura que me atribuíram. Em um mundo construído sobre mentiras, a lucidez é a verdadeira insanidade. Em um sistema corrupto, a integridade é uma doença a ser erradicada. A minha capacidade de ver as rachaduras na fundação, de questionar as plantas, de conectar os pontos que ninguém queria ver, aquilo era a minha falha, a minha patologia aos olhos deles. Eles não me internaram para me curar. Eles me internaram para se curar de mim, para se livrar da ameaça que a minha sanidade representava. Ser chamada de louca por homens como Marcos e Dr. Alencar não foi um diagnóstico, foi um elogio, a confirmação de que minha mente ainda funcionava perfeitamente. A vingança, percebi naquela noite, é um prato que se come frio, mas cujo sabor não alimenta a alma por muito tempo. A visão de Marcos sendo algemado, humilhado, desmascarado diante do mundo, me trouxe uma satisfação primal, inegável. Mas não era vitória. Era apenas o fim da batalha. A verdadeira vitória, o verdadeiro prêmio daquela guerra, foi o que aconteceu dentro de mim. Foi o momento, na solidão daquele quarto de clínica, em que duvidei de tudo, inclusive de mim mesma, e escolhi acreditar na minha própria mente. Foi o ato de me ancorar nos fatos, nos números, na física das estruturas e dizer: isto é real, eu sou real. A lição que aprendi não foi sobre a maldade dos outros, mas sobre o perigo do meu próprio silêncio. Cada vez que eu me calei para evitar uma briga, cada vez que abandonei uma ideia para não ofuscar o brilho dele, cada vez que sorri quando queria gritar, eu estava, sem saber, misturando o cimento e assentando os tijolos da minha própria cela. Meu silêncio não comprou paz. Comprou tempo para que ele construísse a fortaleza de mentiras ao meu redor, com a minha cumplicidade passiva. Passei a vida projetando edifícios para os outros. Ajudei Marcos a construir seu império, um arranha-céu de ambição sobre fundações podres. Minha aprovação me forçou a me tornar uma especialista em demolição. Tive que implodir tudo: o casamento, a imagem da família perfeita, a mulher que eu fingia ser. Tive que descer aos escombros da minha própria vida, retirar cada viga torcida, cada pilar comprometido, até encontrar o único alicerce que restava: eu mesma. E só então, sobre esse terreno limpo e dolorosamente conquistado, eu poderia começar a construir algo novo, algo meu, algo inabalável. Os meses que se seguiram foram um furacão de manchetes, processos e revelações. Itabuna, minha cidade, que sempre pareceu dormir sob o calor do sul da Bahia, despertou em um escândalo que abalou suas estruturas de poder. E eu, que havia sido a louca silenciosa, me tornei o epicentro de tudo. O julgamento de Marcos foi o evento do ano. Ele e seus advogados tentaram de tudo. Pintaram-me como uma esposa vingativa, desequilibrada, uma mentirosa patológica. Mas a cada acusação, o detetive Moraes apresentava uma prova irrefutável. As plantas adulteradas do hospital, analisadas por 3 peritos independentes. O extrato bancário da conta no exterior, o documento que eu fiz com que encontrassem, o celular com as mensagens, o laudo toxicológico que provava a medicação forçada em meu organismo. E, por fim, o testemunho de Léo, calmo e devastadoramente preciso. Marcos foi condenado a 22 anos de prisão. A sentença foi dura, não apenas pela corrupção, mas, como o juiz fez questão de frisar, pela crueldade calculada e desumana do cárcere privado. Dr. Alencar pegou 8 anos e perdeu para sempre o direito de exercer a medicina. Sua clínica de luxo foi fechada, suas paredes brancas agora manchadas pela vergonha. I.S. Era a voz no telefone. A investigação revelou ser Sandra Queiroz, uma deputada estadual de um partido rival, que era a verdadeira arquiteta do esquema de desvios. Marcos era apenas seu operador. A amante dele não era uma secretária jovem, mas uma mulher de 50 anos, tão ambiciosa e podre quanto ele. A traição era ainda mais profunda e suja do que eu imaginava. Em meio à queda dos vilões, os heróis discretos tiveram seu reconhecimento.
Léo, após um breve período de suspensão, foi recontratado com honras pelo Hospital Municipal, o mesmo que Marcos tentou corromper, após uma onda de apoio público. Hoje, ele é chefe do setor de enfermagem. Tornou-se um símbolo de integridade na cidade. O detetive Moraes foi promovido a delegado-chefe. Nós nunca mais nos encontramos, mas uma vez por ano, no aniversário da minha libertação, eu recebo um cartão simples, sem remetente, que diz apenas: "Parabéns pela construção." E eu recusei o papel que todos queriam me dar. Recusei ser a vítima celebridade, disse não a entrevistas exclusivas, a propostas para livros, a convites para me candidatar a um cargo político e usar minha história para o bem. A minha história não era um produto a ser vendido. Era a minha vida. A primeira coisa que fiz, assim que os processos me liberaram, foi entrar com o divórcio. Depois, fui até a junta comercial. A Vasconcelos Arquitetura, a empresa que eu fundei e que ele absorveu, foi oficialmente dissolvida. No dia seguinte, registrei um novo nome: Beatriz Oliveira Arquitetura. Oliveira, o nome do meu pai, o meu nome. No começo, os clientes hesitavam, mas meu trabalho falava mais alto que qualquer fofoca. Voltei a projetar. Casas, praças, pequenos prédios, cada linha que eu desenhava era um ato de reconquista. Cada viga que eu especificava era um testamento à solidez que eu havia encontrado em mim mesma. Hoje, quase 2 anos depois daquele dia de sol na porta da clínica, estou no canteiro de obras mais importante da minha vida. Não é o maior, nem o mais lucrativo, mas é o mais meu. Com o dinheiro que ganhei na partilha de bens, comprei um terreno abandonado no centro da cidade. Ali, estou erguendo um sonho. Um centro de acolhimento e apoio jurídico e psicológico para mulheres vítimas de abuso psicológico e violência doméstica. Não estou no palanque cortando fitas. Estou aqui, com meu capacete, as botas sujas de barro, discutindo os detalhes da fundação com o mestre de obras. O sol de Itabuna é forte, mas eu me sinto em casa sob ele. Sinto o cheiro do concreto, o som das ferramentas. É a sinfonia da minha ressurreição. Meu novo projeto não terá meu nome na fachada. Será anônimo, seguro. Mas quem olhar de perto verá uma pequena placa de bronze ao lado da porta, na pedra fundamental. E nela não haverá o nome de um político ou de um doador. Haverá apenas uma frase. Uma frase que aprendi na solidão e no silêncio daquela sala branca. Uma frase que é, ao mesmo tempo, a minha cicatriz e a minha coroa. A sanidade é o que você se recusa a esquecer sobre si mesma. Eu estou aqui, neste exato momento, sentindo o calor do sol de Itabuna no meu rosto. São quase 4 da tarde e o cheiro de obra, de recomeço, está por toda parte. A frase que mandei gravar naquela pedra não é apenas uma citação bonita. É um manual de sobrevivência. Eu aprendi, da forma mais brutal, que o ataque mais perigoso não é aquele que vem de fora, mas aquele que nos faz duvidar de dentro. Muitas de nós vivemos em nossas próprias clínicas, todos os dias. Às vezes, a clínica é um relacionamento que nos diminui, que nos chama de exagerada ou emotiva demais quando expressamos nossa dor. Às vezes, é um ambiente de trabalho que silencia nossas ideias e nos rotula de difícil quando lutamos por nosso espaço. Às vezes, a camisa de força é a expectativa da sociedade, que nos exige perfeição e nos condena quando mostramos nossas rachaduras. O diagnóstico de louca vem de muitas formas, sussurrado por vozes que deveriam nos proteger. Eles tentam nos medicar com a dúvida, nos sedar com a culpa, nos isolar com o medo. Fazem isso para que a verdade que carregamos, a nossa lucidez incômoda, não atrapalhe os seus planos, a sua corrupção, a sua paz construída sobre o nosso silêncio. Eles contam com a nossa desistência. Contam que, em algum momento, de tanto ouvirmos que estamos erradas, nós finalmente acreditaremos. Mas dentro de cada uma de nós existe uma arquiteta. Uma voz que conhece a planta original. Uma voz que sabe diferenciar uma estrutura sólida de uma fachada prestes a ruir. A lição mais valiosa que tirei do meu cativeiro é esta. Ouvir essa voz não é um ato de loucura. É o ato supremo de sanidade. Proteger a sua percepção da realidade, quando tudo e todos tentam distorcê-la,
é a maior revolução que você pode liderar. A minha história, no fim, não é sobre Marcos. É sobre essa voz. Sobre a decisão de honrá-la acima de todas as outras. Se algo na minha jornada tocou você, se você já sentiu que estavam tentando apagar a sua voz, mas mesmo com medo, você se recusou a ficar em silêncio, eu te convido a deixar sua marca aqui. Comenta aqui embaixo, não por mim, mas por você. A minha verdade não se cala. Vamos transformar este espaço em um mural da nossa força coletiva. E se estas palavras puderem ser um farol para alguém que você conhece, alguém que está perdido na névoa, compartilhe este vídeo. Não como entretenimento, mas como uma mensagem, um lembrete de que ela não está sozinha e que a lucidez dela é real. Continue assistindo às histórias deste canal. Elas são mais do que vídeos. São o eco das nossas vozes, juntas, se recusando a desaparecer. Um grande abraço e lembrem-se, construam suas próprias fortalezas.